Olá, investidores, sejam bem-vindos ao nosso podcast Tijolo por Tijolo. Esta aqui é a nossa 14ª edição. Eu sou o Wellington Lourenço, aqui do time de Research, e hoje tenho o prazer de receber nos nossos estúdios Bruno Mendonça, Head de Real Estate do Bradesco BBI. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença. E antes de começar a falar sobre o tema deste mês, desta edição, queria que você fizesse uma breve apresentação de quem é Bruno Mendonça, para que o nosso investidor possa te conhecer. Talvez já tenha visto, provavelmente, nos nossos relatórios o seu nome, mas hoje queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira e quem é o Bruno. Tá ótimo, obrigado. Bom, sou Bruno Mendonça, sou responsável pelo time de análise de ações do setor imobiliário aqui no Bradesco BBI. Estou aqui no Bradesco desde 2020. Antes disso, passei por outros bancos brasileiros, em Research desde 2008, então já vão aí 17 anos fazendo análise. Tive experiências também em mercado de dívida, em banco de investimento, e antes uma formação de engenharia de telecom, início de carreira em empresas de telecom. Em algum momento fiz essa migração para mercado, para análise financeira, e estou bem feliz aqui há 4 anos no Bradesco. 100% do tempo foi aqui em São Paulo ou você chegou a trabalhar em outros estados? Eu sou de Brasília, originalmente, então eu comecei a carreira lá na Brasil Telecom. Me mudei para São Paulo para trabalhar numa empresa de telecom aqui em São Paulo também. Passei um tempo no Rio de Janeiro, 2 anos morando, mas a maior parte do tempo aqui, baseado aqui em São Paulo. Perfeito. E com todo esse background de real estate que você tem há muito tempo, né, cobrindo o setor, o nosso tema hoje é falar um pouco sobre uma parte do mercado imobiliário que talvez o investidor não olhe tanto no detalhe. Quando a gente pensa em real estate, naturalmente a gente pensa em tijolo, a gente pensa, né, em compradores e vendedores, mas tem uma parte fundamental nessa relação, que é o crédito, né? Tanto para a construção a gente demanda muito de crédito, e para a aquisição de imóvel também demanda muito de crédito. Então, acho que o tema central da nossa conversa vai ser em cima disso. Então, eu queria ouvir de você para a gente começar sobre funding, né? É uma palavra de origem em inglês, mas para o investidor entender o que é o funding e como que ele é o histórico aqui no Brasil, né? Como ficou formado esse acesso a crédito para a indústria imobiliária nos últimos anos. Tá bom? Eu acho que é um tema bastante delicado. A gente sempre fala que analisa o setor imobiliário em 3 pilares, né? Esses 3 pilares é a oferta, que é a capacidade do setor de prover unidades, a demanda, que é a capacidade do cliente de comprar, e o crédito, que é a terceiro pilar, que o tema de funding é tão importante, né? O funding nada mais é do que o custo que os bancos têm ou que os agentes financiadores têm para poder emprestar esse dinheiro. A gente gosta muito também de falar que assim, o setor imobiliário é um setor que fez muitos milionários no Brasil. Então é um setor querido pelo investidor brasileiro na média, e boa parte da beleza do setor imobiliário vem da capacidade de alavancagem. A gente tem um país historicamente de juros muito alto, mas que o setor imobiliário, pelo menos nesse século, né, de 2000 para cá, encontrou formas de financiar de uma forma mais eficiente do que a média. Então você tem algumas políticas de governo que direcionam crédito para o setor imobiliário e faz com que tem ajudado muito o setor imobiliário a crescer e se manter saudável ao longo desses anos. E pensando nesse formatação desse crédito, como que ele está estruturado hoje e quanto tempo ele está estruturado dessa forma? Como foi esse histórico para a gente chegar na formatação que a gente tem hoje? Tá. A gente consegue no Brasil traçar uma linha muito clara na pirâmide de renda e dividir o setor em 2. A gente divide o setor de baixa renda, que basicamente é o programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa Minha Casa Minha Vida, o funding ou o dinheiro que financia as incorporadoras e os clientes, vem do FGTS. Então existe uma política toda particular e uma série de regras que o Minha Casa Minha Vida segue e que hoje é talvez onde esteja bastante saudável. O programa Minha Casa Minha Vida tem rodado muito redondo, as regras vêm se aprimorando desde 2009, quando o programa surgiu. A gente já viu trocas de governo no meio do caminho que na média, melhoraram o programa, então a gente não tem medo de dizer que o programa está na sua melhor fase
E um dos pilares fundamentais dessa boa fase do Minha Casa Minha Vida é o Fundo de Garantia, o FGTS, que está saudável e a gente entende que ele deve permanecer saudável por um tempo. Essa é a linha do baixa renda. Dessa linha do baixa renda para cima, que a gente chama de SBPE ou média e alta renda, o SBPE nada mais é do que o Sistema Brasileiro de Poupança Especial. Esse é o nome que foi dado para o média e alta renda, porque a principal fonte de funding para esse segmento é o dinheiro da poupança. É o dinheiro do investidor que coloca dinheiro nos bancos, na poupança, e existe uma regra do Banco Central que obriga os bancos a direcionar esse dinheiro para o setor imobiliário, seja para o financiamento à construção, seja para o financiamento à aquisição de casa própria, tanto novos quanto usados. Essa discussão hoje ela está muito no foco do governo, porque existe uma escassez desse funding. O que eu quero dizer com isso? Que o estoque de poupança que existe nos bancos, ele veio sendo consumido ao longo dos anos e hoje a carteira de crédito imobiliário que os bancos já têm na rua é maior do que o estoque de funding via poupança. Por que o funding via poupança é importante? Porque ele é um funding barato para os bancos. Ele é um dinheiro que o banco capta e paga para o investidor 6% ao ano e ele empresta na taxa do crédito imobiliário. Essa taxa do crédito imobiliário, quando estava baixa, estava em torno de 7%, hoje está em torno de 13%. Tá? Então, essa é a fonte principal. A partir do momento que a poupança dos bancos já está totalmente utilizada, o banco tem que ir buscar esse dinheiro no mercado. E aí, no mercado, a referência que existe de custo são as taxas básicas de juros no Brasil. A Selic hoje está em 15%. Então, cada empréstimo marginal que o banco faz hoje adiciona um custo de 15% e não mais de 6%, como era anteriormente. Tá? Então, simplificando tudo que eu acabei de dizer, à medida que a carteira imobiliária cresce e que a poupança toma resgates, que é uma tendência que a gente já vê nos últimos anos, isso quer dizer que o custo do dinheiro para o banco está ficando, na média, mais caro. E é isso que tem feito as taxas de financiamento imobiliário subirem, ficarem mais altas, né? Então, existe toda uma discussão que a gente vai provavelmente entrar aqui no detalhe, de discussões do governo para mudar essa estrutura de financiamento imobiliário no Brasil, mas eu já me adianto aqui que praticamente todas elas passam, de alguma forma, por cair o juro referencial, que é a Selic. O que o governo pode fazer é trabalhar em medidas paliativas que ajudem nessa transição. Enquanto o juro estiver alto, medidas paliativas, mas a gente precisa buscar, e eu acho que é isso que está todo mundo tentando equacionar, um novo formato que sustente um crescimento maior para o segmento daqui para frente. Perfeito. E pensando nas saídas líquidas de poupança nos últimos anos, naturalmente isso é um reflexo num cenário no qual os juros veio para 15% e, como você disse, 6% ao ano, no qual você tem outras alternativas de remunerar, né, o investidor acaba olhando para outras formas. Queria ouvir de você, é isso o principal fator que faz com que a poupança vá perdendo esse protagonismo? Tem uma questão estrutural? Minha dúvida, a gente observou principalmente depois da pandemia, ou durante a pandemia, um processo de bancarização acelerado, em virtude de que as pessoas tinham mais dificuldade por todos os processos de restrições de acesso a agências, enfim. A gente viu que os bancos digitais tiveram um papel importante nesse sentido de levar acesso, né, a bancarização para pessoas que até então não tinham acesso aos bancos. Considerando essa nova formatação de mais famílias acessando os bancos e num cenário no qual os juros vêm a 15%, será que tem um fator estrutural de que as pessoas estão ficando mais informadas de que há outros caminhos, outras formatações? Eu queria ouvir um pouco de você, né? Essa perda de relevância da poupança nesses últimos anos. Não, sem dúvida, é uma combinação de várias coisas. Tem esse fator estrutural, sem dúvida. Tem o fator juro alto. A gente não consegue medir isso exatamente, mas eu tenho assim, o que a minha experiência mostra é que a variável mais sensível para a poupança é a inflação e não o juro. É que uma coisa também está relacionada à outra, né? Assim, quem tem dinheiro na poupança
nos momentos inflacionários, acaba tendo que resgatar esse dinheiro da poupança. Então, isso também é um agressor. Agora, os temas seculares, eles são inegáveis. Eles são inegáveis. Você tem essa educação da população que tem melhorado. A gente ainda está muito longe de ter uma população financeiramente educada, mas isso tem evoluído. E tem o acesso, né? Às plataformas, a outras alternativas de investimento, que sem dúvida nenhuma superam a poupança com muita facilidade, né? Então, dito isso, assim, às vezes a gente tem a sensação até que a poupança cai mais devagar do que a intuição sugeriria. O estoque de poupança no Brasil hoje ainda é de 750 bilhões de reais, então ainda tem bastante recurso ali. Ela teve um papel crucial nesse crescimento do crédito imobiliário no Brasil. Assim, no início dos anos 2000, absolutamente não existia financiamento imobiliário formal e de longo prazo. Então, quem queria comprar uma casa, comprar um imóvel, tinha que ou ter dinheiro para fazer o pagamento ou se financiar com a construtora, com a incorporadora, e que de 2005 para frente isso foi se desenvolvendo e, sem dúvida, que a poupança cumpriu um papel muito fundamental nessa evolução. Mas a ideia, quando surgiu o sistema de direcionamento de crédito de poupança para o setor, já se sabia que isso seria uma solução paliativa, uma solução temporária. É que naquela época era um temporário que duraria muito, né? É uma expectativa que existe de que o Brasil, em algum momento, vai convergir para ter juros mais razoáveis. A gente teve alguns poucos momentos em que o juro veio para níveis mais razoáveis. A gente vê claramente que nesses momentos o mercado imobiliário responde, o mercado de capitais responde nesse complemento do financiamento, mas o que tem acontecido recorrentemente é que a gente acaba voltando para um cenário de juros altos. Quando isso acontece, como a gente está vivendo agora, a gente é obrigado a voltar para a discussão estrutural, porque o setor não se sustenta com a estrutura atual. Não se sustenta, deixando claro, ele pode ficar do tamanho que é. Assim, a gente não está na beira de um colapso de crédito imobiliário ou nada do tipo, mas o crescimento adicional que se pode esperar do setor, ele vai passar necessariamente por essa reestruturação do funding e por juros mais baixos. E pensando que a gente não está na beira de um abismo, não há uma escassez muito clara nesse sentido. Mas a gente tem notado que os bancos têm priorizado o crédito para o consumidor pessoa física, o financiamento imobiliário, e menos para a produção em si. O que explica esse movimento, né, nesse momento, e como que as construtoras, incorporadoras estão lidando com essa situação nesse momento para ter acesso a crédito? É uma questão de ciclo, a gente está no fim de um ciclo e naturalmente vai ter mais entregas, né, e os bancos assim estão aproveitando para fidelização. O que explica esse movimento de priorização dos bancos para a pessoa física nesse momento? Essa é uma boa pergunta e é uma ótima observação, porque o imobiliário ele é um ciclo, e esse ciclo começa com a incorporadora comprando o terreno. Normalmente ela faz isso com recurso próprio ou via investidores. Tem o momento da construção, que aqui sim ela acessa o banco, é o que a gente chama do plano empresário ou financiamento à construção. E no fim da construção tem o que a gente chama do desligamento ou repasse, que é quando o cliente, pessoa física que comprou a unidade com a incorporadora na planta, transfere o financiamento que ele fez com a incorporadora durante a obra para o banco. Ele contrata com o banco. Sob a ótica do banco, esse crédito nasce no momento que ele dá o dinheiro para a incorporadora. E ele já sabe, como premissa, que ele só vai ser repago desse financiamento à construção caso a incorporadora consiga concluir o repasse. Porque dificilmente a incorporadora vai ter dinheiro para pagar o banco sem ter vendido ou sem repassar esse cliente. Então, isso é o que explica a priorização que o banco dá. Não existe nenhuma dúvida. Na falta do dinheiro, na falta do recurso, o banco vai dar primeira prioridade para aqueles clientes que já compraram a unidade
numa obra financiada por aquele banco, tá? Então, no caso do Bradesco, aqui eu não estou falando pelo Bradesco, estou usando o Bradesco como exemplo. Isso vale para o Itaú, isso vale para o Santander, isso vale para a Caixa Econômica Federal. Mas o Bradesco vai priorizar aquele cliente que comprou uma unidade numa obra financiada pelo Bradesco, porque isso ajuda a fechar o ciclo da vida do crédito que ele imagina, vai carregar esse crédito com o cliente pessoa física ao longo dos próximos 20, 30 anos, que é o tempo médio dos novos financiamentos imobiliários. Então, isso é o natural. Então, dentro de uma ordem de priorização, eu entendo que a priorização número 1 do banco é o repasse, ou seja, unidades novas que estão sendo entregues agora. A segunda, talvez seja o secundário, que é o imóvel usado, também da pessoa física. Por que esse é o segundo? Porque o financiamento imobiliário é percebido pelos bancos como uma âncora de relacionamento muito importante. No momento que você contrata um financiamento imobiliário com o banco, você casou com aquele banco pelos próximos 30 anos, ou pelo menos prometeu. Você pode fazer a portabilidade no meio, isso acontece também, mas a princípio você está ali criando um relacionamento de muito longo prazo e o banco entende que nesse tempo ele pode trabalhar o cliente para vender outros produtos e todos os estudos que existem mostram que que a gente chama de cross-sell, que é essa venda adicional, ela é muito rentável e muito efetiva para os clientes que têm o financiamento imobiliário. Então, por isso, essa é a segunda prioridade do banco. E talvez no fim da fila fiquem os novos projetos para as construtoras, para as incorporadoras, que ali na escassez do recurso, isso acaba ficando no fim da fila. Isso não quer dizer que falta dinheiro para a construtora, tá? E nem para o cliente pessoa física. Assim, não existe uma falta de recursos para mercado imobiliário no Brasil. O que acontece é que esse crédito está ficando mais caro. Então, a gente viu as taxas de financiamento para pessoa física, como eu disse, sair de 7% ali em 2020, 2021, no momento que tinha excesso de poupança, e hoje estão em torno de 13% mais TR, né? Então, assim, subiu de forma relevante. Esse financiamento para as incorporadoras, ele ainda existe, mas ele vai custar alguma coisa mais referenciada no CDI, entendeu? Então, talvez seja um CDI mais 3, não que seja nesse formato de CDI mais 3, mas vai custar 15%, 16%, 17% para financiar. Então, as incorporadoras, elas têm têm que tomar o cuidado de embutir esse custo adicional dentro das viabilidades, né? Então, assim, a construção de novos projetos está ficando mais cara. No limite, isso deveria puxar preços de imóveis para cima. O que a gente vê no mercado hoje, principalmente de São Paulo, é que os lançamentos eles têm saído em preços de metro quadrado maiores do que do mercado secundário, do mercado pronto, né, do mercado já instalado. E a explicação para isso é que o custo de construção subiu, que a gente chama do custo de reposição está mais alto. Então, assim, dificilmente a gente vai ver incorporadores lançando projetos abaixo do preço da base instalada. Da base instalada, dificilmente. Por quê? Porque não dá para construir nesse custo. E um dos fatores relevantes dentro da composição do custo, além de tijolo, concreto e terreno, é o dinheiro, né? O financiamento dessa construção. Então, esse financiamento está mais caro e isso certamente vai pressionar o preço de imóvel para cima, ou se o preço de imóvel... Porque o preço de imóvel também só sobe se a população consegue comprar, né? Consegue comprar. Então, enquanto a população conseguir comprar, o preço de imóvel vai estar subindo. Se em algum momento engasgar a atividade e não tiver mais compra e o preço estagnar, provavelmente a gente vai ver os lançamentos reduzindo, ou as novas construções reduzindo. Não é onde a gente está. A gente está no momento ainda de tem muita coisa na rua, você anda, né? Tem gente do Brasil inteiro, mas pelo menos aqui em São Paulo é um canteiro de obra, São Paulo, né? Exatamente. E você comentou, né, que não é uma escassez para as construtoras, elas estão conseguindo captar recurso. Se o banco está preferindo a pessoa física, por esses pontos que você comentou, e as construtoras incorporadoras estão acessando o capital, que capital elas estão acessando? Elas tentam o banco, né, que tende a ser o mais barato, por causa dessa estrutura de direcionamento,
mas o sistema de poupança, só para dar uma ordem de grandeza, ele representava 37% de todos os financiamentos imobiliários do Brasil em 2022. Esse número hoje está em 32%. De 37% para 32% que caiu. Isso foi substituído, basicamente, principalmente pelas LCIs. LCIs são instrumentos também bancários, em que o banco usa a carteira imobiliária que tem como lastro para a emissão desse título. Esse título é isento de imposto para pessoa física, então o banco distribui na base essas LCIs. Então, a LCI ela é atrelada à Selic, mas ela normalmente ela ainda consegue um custo médio para o banco mais baixo do que a Selic, 85%, 90% da Selic. Então, as LCIs saíram de 12% em 2022 para 17%. Então, foi basicamente uma troca. Além disso, você tem outras fontes que são mercado de capitais aqui. Os CRIs, os fundos imobiliários, as LIGs. Então, são outros instrumentos que têm uma dinâmica um pouco diferente. É uma dinâmica, sim, de mercado de capitais, né? Então, assim, distribuição nas plataformas e investidor, pessoa física ou institucional, comprando. Alguns deles, como os CRIs e as LIGs, também têm incentivo fiscal para pessoa física, então também é um produto que a gente vê muito na base de pessoa física e ganhando relevância, né? Então, tem muita incorporadora, muito projeto empacotando, fazendo CRIs para poder financiar as obras. Mas o custo desse CRI, também via de regra, ele está relacionado às taxas de referência de juros. Então, se a Selic está 15, o CRI vai respeitar esse índice, assim, né? E dependendo do que é o projeto, é CDI+, né? Ou é o IPCA mais 6,80 que está o Tesouro Direto hoje. Então, essa é uma referência, ele vai respeitar, né? Se você pensar que a Selic chegou a estar em 2% em 2020 e o Tesouro Direto chegou a estar em IPCA mais 3, e hoje está em IPCA mais 7, e a Selic, que era 2, está em 15, então essa é a magnitude da mudança da ordem de grandeza do custo de financiamento via mercado de capitais. Mas o mercado de capitais, indiscutivelmente, ele vai ganhar relevância dentro desse mix, né? Desse mix de funding. Para o setor continuar crescendo, o setor vai depender necessariamente do mercado de capitais, de soluções que passem por mercado de capitais. E você comentou, né, dos incentivos que esses produtos financeiros eles têm hoje. Isso é um ponto que está em discussão hoje pelo governo federal, né? Para quem não acompanhou, o governo propôs acabar com a isenção, né, dos incentivados e tributar em 5% os rendimentos. É uma história que pode ir e voltar, uma discussão que não está definida, mas essa foi a proposta. Naturalmente, teriam eventuais compensações. O fundo imobiliário tem um exemplo, né? Hoje ele é tributado em 20% sobre o ganho, né? A venda, o ganho de capital, a venda ali das cotas. Isso seria reduzido para 17,5%, mas ainda assim, né, os rendimentos, os dividendos seriam tributados em 5%. Considerando aqui esse efeito de uma eventual tributação, se isso é implementado, como que fica essa condição? Porque se a gente está falando num cenário no qual o custo está sendo o entrave, a gente está falando de aumentar esse custo. Como que fica essas condições? Isso pode limitar esse espaço para a expansão do mercado de capitais como alternativa de funding? Sim e não. O que a gente provavelmente vai ter talvez seja uma mudança, um rearranjo que vai ser necessário, né? No primeiro momento, isso é custo adicional. Então, se a gente já está com estreias de custo de funding, você tributar a LCI é um custo que precisa ser repassado quase que imediatamente pro cliente final. Então, existe um aumento de custo. Então, esse é o melhor dos casos. O que acontece é que, no momento que o produto passa a ser tributado, ele perde atratividade. Então, você acaba tendo um efeito secundário, que é o efeito de profundidade do mercado de, por exemplo, LCIs, né? LCI hoje é um produto que os privates dos bancos vendem a rodo, né? Agora, se ele perde atratividade, talvez a gente viu acontecer, por exemplo, mudaram a regra da LCI ano passado. O prazo mínimo era 3 meses.
esse prazo mínimo mudou para 12 meses da LCI na primeira mudança. Depois veio para 9, hoje está em 6. Mas na mudança de 3 meses para 12, mesmo sem tributação, só na liquidez um pouco mais restrita, a emissão de L6 caiu pela metade no ano de 2024, nos meses que seguiram a mudança de regra. E que o governo vem flexibilizando isso para 9 e agora para 6, a gente tem visto uma recuperação que é basicamente proporcional. Então, assim, esse é o nível de sensibilidade que o produto financeiro tem às condições de atratividade para a pessoa física, que é o tomador final. Tá? Então, por isso que essas coisas têm que ser feitas com muito cuidado. Para onde está indo esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro que deixou de vir para a LCI? Para muitos lugares, mas foi muito para a CRIs. Assim, a gente está num momento de mercado investidor com juro alto que tem um foco muito grande em fundos de crédito privado e em instrumentos isentos, né? Então, a perda de atratividade da LCI estimulou o mercado de CRIs. Tá? Então, assim, de alguma forma ficou dentro do sistema, mas não no banco, no mercado de capitais. Mas o mercado de capitais, via de regra, vai exigir um pouco mais de prêmio do que o banco. Porque o banco tem essa ótica do relacionamento com o cliente, do relacionamento com a incorporadora, que o emissor do CRI, né, que o comprador do CRI não necessariamente tem. Então, hoje, na média, o custo do CRI é mais alto que o custo do LCI. Então, por mais que não tenha sido direto, não tenha tido aumento de custo por causa da liquidez, teve aumento de custo por causa da transição para o CRI. Então, cada mudança que existe de regra, como essa da tributação da LCI, ela tem impactos imediatos e impactos secundários, mas que, via de regra, levam a um custo maior de funding para o sistema como um todo. E vocês têm alguma estimativa de quanto esse custo ele poderia ser aumentado? Eu li alguma coisa a respeito de 0,7, algo nessa proporção dos 13, hoje a gente está falando de para 13,7. É algo nessa magnitude? Faz sentido. Essa é uma conta, de certa forma, simplista, mas é talvez a melhor que a gente consiga fazer, né? Que é uma análise de como, na carteira de crédito imobiliário dos bancos hoje, quanto é poupança, quanto é LCI. E esse número hoje está em torno, na média do sistema, de 60% poupança, 40% LCI. Esse número mudou, esse número era 0 em 2020, 0 LCI, veio de 0 para 40, porque as carteiras cresceram muito. Então, a tributação vezes, né, a exposição que cada banco tem, é o impacto que a gente mede. Então, é mais ou menos por aí, nessa ordem de grandeza. Não sei se isso vai ser repassado, né? Assim, cada banco tem a sua estratégia de relacionamento com os clientes. O produto de financiamento imobiliário, ele é um produto meio comoditizado, no sentido de que ele é um motivo para você trocar de banco, né? Normalmente é a maior dívida que você vai pegar na sua vida. Uhum. Então, o cliente que está comprando um apartamento, ele cogita mudar de banco se ele tiver uma taxa melhor. Então, os bancos são receosos também em mexer muito rápido nas taxas de crédito imobiliário, com medo de perder cliente, de competição. É um ambiente competitivo perfeito. Assim, hoje, indiscutivelmente, a pressão sobre os bancos é para subir taxa, não é para cair. Assim, tem muito pouco espaço na forma com que os bancos olham para os bancos cortarem ou reduzirem taxa de financiamento imobiliário esse ano, pelo menos, tá? Enquanto a Selic tiver onde está. Na verdade, deveria ser até o contrário. Mas não fazem por competição. Então, você tem essas flexibilidades, né? E, ao mesmo tempo, tem algumas medidas sendo discutidas no governo para tentar aliviar um pouco essa pressão para aumento de custo, que é real. Uhum. E pensando, né, eventuais mudanças, eu estava aqui pensando enquanto você comentava, para fundo imobiliário, por exemplo, se implementado, ele traz uma complexidade adicional para o produto, porque hoje, se a gente considerar que você tem isenção, a proposta até então é para novas emissões. Então, talvez você teria até um momento com uma divisão de classe de cotas emitidas antes e depois, talvez, poderia ser uma alternativa. Então, você cria um ambiente ainda mais complexo para um mercado que hoje é
a maior parte da exposição é pessoa física. Então, é o que você comentou, né? Você tem especificidades talvez para cada produto e aumenta a complexidade. E pensando nisso, você entende que se a gente avança com essa proposta, isso pode comprometer essa sustentabilidade do formato atual, que é estruturado hoje esse acesso do fone brasileiro? Você está falando da proposta de De reforma implementação da tributária? tributária, dos 5% sobre os isentos. Você acha que isso poderia, de fato, minar esse atual formato e talvez até acelerar o processo de que isso já está sendo discutido um novo modelo? Se isso se implementado, isso acelera a necessidade de um novo modelo? Assim, o problema sempre é a transição, né? Assim, existe uma distorção. Uhum. A, a isenção fiscal que existe sobre esses produtos, ela é uma distorção. E ela é, inclusive, uma das explicações por que a taxa de juro básica é tão alta, né? Na hora que você subsidia o crédito em algum lugar, isso tem que ser compensado em algum outro. Só que o sistema se acomoda em cima das regras existentes, que é como a gente está hoje. Então, o movimento de tributar fundos, ou de tributar LCIs, ou de tributar, conceitualmente, eles reduzem essa distorção e, como eu trouxe no exemplo anterior, ela talvez até reequilibre os fluxos e ajude o mercado de capitais em ganhar relevância, que é o que no fim do dia todo mundo acha que tem que acontecer, é como acontece nos mercados maduros, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo, em que o mercado de capitais é o principal financiador. Só que a transição disso ela machuca alguém, ela sempre vai machucar alguém, né? E eu não vou nem entrar na discussão da motivação para essa tributação, assim, eu acredito que a motivação atual não seja reduzir distorções, e sim resolver um problema fiscal de curto prazo. Uhum. Mas ela vai gerar problemas, sem dúvida. Porque você tira de um, isso vai sair em algum lugar, né? Isso vai sair em algum lugar. Então, você tem outros desafios não relacionados ao mercado imobiliário, por exemplo, como a liquidez desse mercado de capitais secundários. Assim. Você vai perder liquidez nesses novos, né, produtos. Ou você vai gerar distorções de liquidez entre produtos com uma tributação A ou uma tributação B. Né? Assim, isso deveria se ajustar à medida que os títulos forem vencendo. Isso acaba, mas durante a transição tem uma complexidade. Agora, não tem como ser de graça, porque também fazer de uma vez geraria uma ruptura que gera uma insegurança sistêmica de negócios que também não é bem-vinda, né? Então, é melhor fazer gradual e conviver com distorções, e conviver com isso por um tempo, do que fazer um negócio de forma repentina que gere uma ruptura relevante que vai acabar batendo até na credibilidade do produto. Uhum. É melhor que o novo fundo imobiliário saia a 5% de tributação, ou qualquer que seja a alíquota, ou nova LCI, ou novo CRI, o que quer que seja, do que de repente você acordar falando, aquele produto que você comprou isento, agora não é mais, você tem que pagar. Né? Porque isso é uma mudança de regra no meio do jogo. O que vai acontecer? Você não confia em comprar o próximo. Porque você vai falar, por que eu vou comprar o próximo se pode mudar no meio do caminho, né? Então, por isso que isso tudo tem que ser feito com muito cuidado. Agora, tirar distorções vai doer. Vai doer. Não tem o que fazer. A alternativa também não é boa. A alternativa é não crescer, é ficar onde está. Agora, voltando para o setor imobiliário, né? Assim, a gente chegou no sistema de funding nosso atual, que tem seus méritos, tá? Tanto no FGTS quanto no SBPE, a gente já está muito próximo do limite, do tamanho que dá para ser o setor no Brasil. Então, é necessário e é mandatório que se discuta esse novo modelo, sem dúvida. E o Banco Central está discutindo, inclusive, com os bancos, eventualmente, que é preciso novos produtos de financiamento indexados ao IPCA. A gente já chegou a ver alguns exemplos, principalmente durante a pandemia, começou alguns casos. Eu fico com uma dúvida no cenário de inflação brasileira, como que você... Né, eu indexar a principal dívida das famílias em inflação. Queria ouvir de você, se você tem um modelo na cabeça, alguma coisa que você enxerga e fala assim, acho que esse poderia ser um caminho. E se tem esse modelo, como se daria essa transição, né? Porque, como você bem disse, é uma transição que vai machucar.
Como que você pode minimizar essa transição, ou se de fato é algo que tem que aceitar? Vai machucar, vai ferir, mas é o mal necessário. Acho que assim, é gradual. A gente não vai ter uma solução única ótima, né? A discussão que está sendo discutida no governo hoje, e a gente não tem a proposta final ainda, isso está em construção, ela passa pelas obrigações de depósito compulsório do Banco Central, né? Hoje a estrutura dessa obrigação dos bancos de direcionar poupança para o setor, ela tem regras e que essas regras podem ser flexibilizadas pelo governo, então assim, de forma bem simplista, de cada 100 de poupança que o banco tem, ele tem que direcionar 65% para o setor imobiliário. Aí ele tem 20 de depósito compulsório, que ele não pode fazer nada, fica no Banco Central, e 15 que ele pode fazer qualquer coisa. Outros produtos, financiamento a veículos, cheque especial, cartão de crédito, qualquer coisa. A proposta que está tentando se montar é uma proposta que, caso o banco use essa poupança para o financiamento imobiliário, ele recebe um bônus que eu entendo ser via liberação de compulsório ou alguma outra ferramenta. Então, isso estimularia o banco a usar o recurso livre também para o setor imobiliário. O que se fala é que isso teria um impacto de uma liberação de alguma coisa entre 40 bi e 60 bi de reais para o sistema imobiliário aí por ano. Para dar ordem de grandeza, esse sistema de poupança no Brasil fez nos últimos anos em torno de 150 bi de crédito por ano, tá? Então 60 bi é um número relevante, sem dúvida, mas claramente não é um número que muda a cara do setor. Ele talvez ajude na transição, porque com a foto que a gente tem hoje, os 150 bi que os bancos fizeram nos últimos 2 anos, eles provavelmente deveriam vir para mais perto de 100. Então a gente está falando de uma desaceleração do segmento. Então o que o governo está tentando fazer é amortecer essa desaceleração. Como eu disse também, os bancos estão numa pressão para subir taxa porque o custo de funding está mais alto. Esse recurso novo aliviaria um pouco essa pressão e talvez permitiria o banco assegurar as taxas onde estão hoje, mais perto de onde estão. E aí daqui um ano e meio, 2 anos, a gente torce para que a Selic esteja mais baixa, porque essa é a solução para todos os problemas. Se a Selic cai, tudo isso que a gente está discutindo aqui perde força. Todos esses problemas perdem força, porque a solução que passa para o mercado de capitais, ela está, de alguma forma, atrelada à Selic. Então, a Selic baixa permitiria os mercados de capitais trazerem dinheiro em taxas mais razoáveis, o que feche mais a conta, tá? Então, necessariamente, a gente passa por essa discussão de juro mais baixo, entendeu? Então, a discussão que está tendo agora, ela segue paliativa, entendeu? Necessária, mas paliativa. E você comentou que os bancos estão num momento de pressão de subir taxa. Se esse cenário de juros começar, se antecipa, né? Hoje o cenário base é para 26, né? Tem pouquíssimas pessoas estão esperando alguma surpresa para esse ano para começar a cair juros. Juros começa a cair. Qual o tempo de resposta para que isso se reflita, inclusive, num maior alívio para o consumidor final, pensando em crédito imobiliário? Juros começa a cair na primeira reunião de 26, isso já se reflete de imediato, leva um tempo para que os bancos se ajustem a essa nova condição, a esse novo cenário. Como que fica para o crédito em si, o custo do crédito em si? Do crédito imobiliário. É uma boa pergunta. A resposta não deveria ser imediata. Agora, é um mercado competitivo, esse mercado de taxa. E é um mercado que é muito influenciado também pela expectativa da taxa, tanto quanto pela taxa do momento. A resposta para a sua pergunta provavelmente vai demorar um tempo para os bancos se aliviarem. Por quê? Porque essa aposta futura foi feita em 2024. Em 2024, o mercado todo começou o ano com juro a 13 alto, esperando que esse juro terminasse o ano mais perto de 10, 9, 10. E o que aconteceu ao longo do ano de 24 foi uma decepção grande com temas fiscais e temas globais que influenciaram e que
que as expectativas se inverteram e a gente está hoje em 15, né? Há um ano atrás, todo mundo achava que a gente já está em 10. Então, há um ano atrás, os bancos seguravam a respiração do spread ruim, né, da rentabilidade ruim do produto, na expectativa da queda. Que falava, esse cliente que eu estou adquirindo agora, ele vai me dar um resultado ruim no primeiro momento, mas na hora que a Selic cair, isso está rentável logo mais. Então, os bancos fizeram uma aposta, claramente fizeram uma aposta nessa queda de juros e não desaceleraram a originação de crédito imobiliário. Só que na hora que inverteu e veio para onde está hoje, isso é o que está gerando a pressão, porque não é uma pressão por causa dessa alta, é uma pressão que já acumula Do o que foi ciclo vendido. anterior. Já acumula o ciclo anterior de decisão estratégica dos bancos de manter a taxa mais acessível, apostando na queda futura. Tá? Então, a próxima queda, quando vier, ela primeiro precisa compensar esses anos. Agora, o que pode acelerar isso? Competição. Né? A gente tem um player que é a Caixa Econômica, extremamente relevante. A Caixa Econômica tem 70% de share de mercado no setor imobiliário como um todo, e mais ou menos 55% nesse mundo de SBPE. Então, indiscutivelmente, quando a Caixa se move, todo mundo se move junto. Ou todo mundo, pelo menos, pensa em se mover junto. Isso vale para o bem e para o mal. Quando a Caixa baixa as taxas, o mercado privado tende a seguir. Quando a Caixa sobe, o mercado tende a aproveitar para respirar em momentos como agora, né? E o que a gente viu acontecer nos últimos 6 meses foi a Caixa, mais do que todos os outros, vinha segurando a respiração ao longo de 24, 23, 24. Na hora que ela pensou, não dá mais para segurar, eu preciso soltar, e a taxa da Caixa Econômica Federal veio para esses 12, 13 que estão hoje, todo mundo veio também. Então não acho que seja imediato, tá? Assim, aqui é bola de cristal, porque a gente não tem como saber. Mas para mim, a probabilidade de corte de taxa de financiamento imobiliário em 2025 é próxima a zero. Se as coisas caminharem bem, elas não sobem mais. E aí, talvez, na segunda metade de 26, a gente esteja discutindo essa possibilidade. Esse é o meu melhor chute. De novo, tá? Eu não falo pelo crédito imobiliário do Bradesco. Eu sou analista das ações do setor imobiliário. Então, por mais que eu tenha Bradesco no meu cartão, eu não tenho nenhuma participação nessa decisão. Perfeito. E queria voltar nesse tema de um novo modelo. E muitos dos investidores que nos acompanham aqui são investidores de fundos imobiliários, né? Não necessariamente de mercado de ações, mas de fundos imobiliários. E eu queria ouvir de você qual que é a sua percepção para um eventual protagonismo dos fundos imobiliários num novo modelo. A gente viu, de fato, nesse movimento de crescimento do mercado de capitais, os fundos imobiliários eles não cresceram na mesma proporção que as LCIs, mas também ganhou relevância. Eu queria saber de você como que você enxerga se essa é uma indústria que é promissora, se a tributação ela é um impacto tão grande que possa minar o apetite do investidor, uma vez que reduz o dividendo, que é o principal atrativo hoje. Queria saber de você qual que é a sua percepção para essa classe de ativo em específico. Legal. Sim, sem dúvida nenhuma que os fundos imobiliários devem cumprir um papel fundamental nessa composição geral. A indústria de fundos imobiliários no Brasil ainda é uma indústria em maturação, né? Que ainda está se maturando. A pedra fundamental que estimulou o nascimento da indústria de fundos imobiliários foi a isenção fiscal para a pessoa física. Então, como consequência, os investidores são primordialmente pessoas físicas hoje. E essa pessoa física busca primordialmente renda. Então, o que acontece, o que a gente vê na média dos fundos imobiliários, é que eles negociam muito atrelados a quanto de dividendos eles pagam. Então, por definição, pagador de dividendos são só aqueles fundos que têm renda mensal recorrente para distribuir para o cotista. Então, isso, de alguma forma, limita a atuação dos fundos imobiliários atuais, principalmente a duas classes. Ou a classes de renda, né, que alugam os ativos e recebem aluguel mensal, ou os fundos de papel, que têm
CRIs que eles fazem a gestão de forma a conseguir ter esse dividendo recorrente. Esses CRIs, esses fundos de papel, eles já cumprem um papel importante no financiamento. O desafio que eles têm é o do juro alto, né? Do juro alto. Não é um problema do fundo imobiliário, é o problema de quais são os projetos que têm capacidade de pagar o que o fundo imobiliário exige como rentabilidade para o seu cotista. Então, aqui passa por queda de juros, né? Se o juro cair, esses fundos de papel também vão naturalmente aí ter um papel relevante. E tem os fundos de renda. Fundos de renda. O que o mercado de fundos imobiliários tem muito para desenvolver ainda são os fundos de desenvolvimento. Que é o quê? Que é o fundo imobiliário que capta o dinheiro com a pessoa física e que vai emprestar esse dinheiro para construção, né? Para desenvolvimento de novos projetos. A gente viu até um número importante desde o ano passado, surgiram alguns fundos de desenvolvimento, que a grande maioria deles focados em desenvolvimento de galpões. E galpões, assim, o perfil de retorno é diferente, mas porque ele é até maior, né? Você tem o ganho de capital do desenvolvimento, mas ele exige que você não tenha renda por um tempo durante o período de construção. Então, esses fundos de desenvolvimento são os que poderiam suprir essa falta que existe hoje, principalmente para as incorporadoras, de crédito de construção. Mas que suprir também o nível de retorno exigido aqui, certamente vai estar atrelado à taxa básica de juros. Entendeu? Então, os fundos de desenvolvimento não existem, não são relevantes, não é tanto por causa da pessoa, não é culpa da pessoa física, né? É culpa do juro alto. Assim. Fora isso, é um desenvolvimento. Assim, o mercado precisa maturar. Assim, eu não tenho nenhuma dúvida que as empresas que desenvolvem ativos ou as empresas donas de ativos estariam totalmente abertas a conversar com fundos imobiliários. Mas o fundo imobiliário precisa, assim, né? O mercado precisa se desenvolver. Né? É o que eu falei sobre as distorções. Né? O fundo imobiliário ser um instrumento de pessoa física é uma distorção. Porque só a pessoa física tem a isenção. Né? O investidor institucional, que é relevante em qualquer mercado, a partir do momento que ele não tem essa isenção, a conta que ele faz de precificação daquele fundo é diferente. Então, o fundo, no mesmo preço, ele sempre vai ser mais atrativo para a pessoa física do que para o institucional. Então, você acaba tirando muito do institucional da conta e isso reduz, né? Assim, a isenção cumpre um papel importante no desenvolvimento do setor de fundos imobiliários. Mas ele é uma distorção. Tirar essa distorção vai ser doloroso para quem já está na pessoa física, mas que talvez gere um benefício de médio prazo, que é igualar o ambiente para que outras fontes de dinheiro que não só as pessoas físicas possam investir, né? Investir. Mas no curto prazo, de novo, só para deixar claro, eu não estou defendendo a tributação de fundos imobiliários, tá? Até porque, de novo, tem uma outra discussão que é qual que é a motivação para essa tributação, que essa não é tão óbvia, né? Não, a motivação certamente não é acabar com a distorção, o que poderia ser uma discussão madura. E você tocou num ponto que é curioso, que eu tenho falado constantemente sobre, na minha percepção, uma história de ovo a galinha, entre institucional e pessoa, e a entrada do institucional nessa indústria, né? Por que eu tenho usado essa expressão de ovo a galinha? Porque para o mercado de fundos imobiliários crescer mais, para mim é muito claro que depende da entrada do institucional. E, dado a liquidez atual dessa indústria, eu fico com a sensação de que o institucional só consegue entrar se ele tiver mais liquidez, ou seja, ele precisa que o mercado cresça. Então você fica nessa de, para crescer, a gente precisa do institucional, e para que o institucional entre, ele precisa crescer. Então, acho que talvez você trouxe uma percepção que até então eu não tinha enxergado, que é, talvez uma retirada das distorções e talvez a questão do dividendo seja um caminho para que você ganhe mais maturidade na indústria com a entrada institucional. Então, achei
um ponto bastante interessante que a gente não tinha olhado por essa ótica ainda. E eu queria ouvir de você, pensando aqui, diante de tudo que a gente discutiu aqui, você comentou que não é um momento de crise de fato, né, de funding, mas de fato a gente está num momento que parece que a gente passa por uma necessidade de uma mudança estrutural. De fato, para a gente consolidar essa percepção da nossa conversa, você enxerga como um momento de crise ou oportunidade estrutural do setor, esse atual momento? Ou se de fato a gente começa a ver os juros cair no ano que vem, vira a página essa história, não vira a página de fato dessa história, a gente não vai precisar discutir mais sobre funding, continua do modelo atual e foi tudo uma questão mesmo de circunstancial por conta dos juros. O que você enxerga para a gente consolidar aqui? Não, assim, é um play de juros, né? Porque com o juro baixo, tudo isso que a gente está discutindo sobre convergir para uma estrutura sustentável vai acontecer muito mais naturalmente, né? Todos esses sistemas que a gente está discutindo aqui, eles só são necessários porque o juro é estruturalmente alto. É estruturalmente alto. O mercado imobiliário, ele traz muitas oportunidades. Ele é um mercado que culturalmente o brasileiro gosta. Você tem assim, um déficit habitacional grande no baixa renda. A gente tem visto o mercado de média alta, de alta renda, principalmente, também bombando, o que mostra que tem dinheiro disponível para o produto correto dentro do residencial. A gente tem no mercado de logística, os galpões também, com uma demanda gigante. Quem consegue construir galpão no custo certo tem vendido, tem locado isso de forma muito, muito rápida. É um mercado que o e-commerce está crescendo muito, muito rápido e demandando muito espaço. Então tem oportunidade aqui também. Mercado de shoppings passa por uma transformação, uma certa concentração de mercado dentro dos melhores shoppings do Brasil. Mas a gente está longe daquela discussão que existia até alguns anos atrás de que o e-commerce vai matar o shopping no Brasil. Então está num momento de operacional muito bom, principalmente os shoppings dominantes, né? A primeira metade, assim, vai ter uma limpeza provavelmente no mundo de shoppings de menor qualidade, mas aqueles shoppings da parte de cima da pirâmide certamente continuam indo muito bem. E finalmente a gente tem o mercado de escritórios. Esse é um mercado que está ainda um pouco mais errático. Aqui tem que olhar região a região. Então, assim, às vezes até dentro da mesma cidade, que você tem regiões, por exemplo, aqui em São Paulo, a Faria Lima e a Berrini, que ficam a, sei lá, poucos quilômetros de distância uma da outra. São realidades opostas, distintas, porque assim, a Faria Lima não tem nova oferta, praticamente. Então, os aluguéis estão subindo muito. A gente fala de os novos aluguéis a 350 ou mais reais por metro quadrado, enquanto na região da Chucre e Zaidan a dificuldade para alugar 100. Então é porque tem vacância. Então você ainda tem coisas que precisam ser olhado mais região a região, mas uma coisa é realidade para todo mundo, ou para praticamente todo mundo, que é o custo de reposição. Hoje você construir uma nova torre empresarial não conversa com o custo atual dos aluguéis, né? Principalmente nessas regiões mais estressadas. Então pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas isso vai ter que corrigir. Isso vai se corrigir de alguma forma, né? Ou isso vai se corrigir via o aluguel subindo, se o mercado tiver tomador, ou via uma queda brusca na oferta de novas áreas, porque ninguém mais vai construir na estrutura de custo que existe atualmente. Então, aqui as oportunidades no escritório são um pouco mais caso a caso, né? Caso a caso. Mas para todas essas, e incluindo os fundos de papel, se o juro cai, é positivo. Todo mundo se beneficia. Isso é um vento de cauda para todo mundo. E é um vento de cauda, inclusive, para os institucionais, né? Você está falando do investidor institucional que não vem, ele não vem porque ele não espera só o yield de dividendo, aquele dividendo que pinga mensalmente. Isso não é suficiente para o institucional, porque ele não é pago para isso. Uhum. Né? Ele é pago para gerar retornos acima dos referenciais. Agora, em momentos em que o juro está prestes a cair, é um momento em que o institucional muitas vezes vem para os fundos imobiliários, porque entende que o fundo imobiliário é um veículo que responde bem
a essa queda de juros. Ele provavelmente não vai ficar comprado para sempre, não vai carregar. Mas talvez a gente chegue nesse momento. Então, se você acredita que Selic a 15 é o pico, ou muito próximo do pico, e que a próxima discussão assim, aparentemente a discussão é quando começa o corte e não se, né? Uhum. Na hora que esse momento do corte chegar, isso provavelmente vai se refletir em todas as classes de fundos imobiliários também. Perfeito, uma mensagem que tá bem clara para o investidor que está olhando também como nós, que é um momento oportuno para a montagem de posição aqui para fundo imobiliário. Bruno, queria agradecer demais a sua participação aqui conosco. Foi um bate-papo tão bom que para mim passou voando. Acho que poderia ficar mais 2 horas aqui facilmente falando sobre a indústria, que sou entusiasta da indústria. Poderia continuar aqui essa conversa. De novo, queria agradecer você e deixar as portas aqui do nosso estúdio abertas para que você possa voltar mais vezes para a gente fazer atualizações aqui desse cenário. Tá bom, eu que agradeço o convite, agradeço a audiência e espero que essa conversa, que às vezes é meio densa, seja útil aí para entender a dinâmica do setor que todo mundo olha tão de perto. Com certeza é. Aos investidores, obrigado pela companhia até aqui e a gente espera vocês na próxima edição. Até mais.